Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada vida. Que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa semana teológica. Tem sido muito abençoada, tenho acompanhado aí a transmissão pela internet. A gente também quer dar as boas-vindas aí ao pessoal que está acompanhando online. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês também. Nós temos o desafio de falar sobre o quinto mandamento, que tem a ver com a honra aos pais, né? Então, nosso tema é o quinto mandamento e a obediência aos pais. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós meditaremos no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler em uma só voz. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, quero te louvar por esse momento tão especial, tão sublime, de louvor, de culto a Ti, também de aprendizado da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela existência do nosso seminário, obrigado a Deus pela vida de cada irmão que tem se esmerado aqui para crescer no conhecimento e assim servir melhor ao reino do Senhor, na seara que é grande. Ó Deus, pedimos que o Senhor prepare esses trabalhadores cada vez mais, dando conhecimento à mente, também trazendo, ó Deus, piedade ao coração, para que cada um possa viver no centro da Tua vontade, honrando a Ti, ó Deus, em tudo que empreenderem. Pai Santo, rogamos pelas suas famílias, que de igual modo, Pai, sejam aguerridas, ó Deus, amando a Tua obra, que jamais a obra do Senhor seja um peso, mas sempre algo prazeroso, um grande privilégio, que todos, tanto filhos, esposas, possam, ó Deus, se engajar nessa missão tão sublime. Pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, especialmente, ó Deus, pelos relacionamentos entre pais e filhos. Como hoje, ó Pai, o Senhor nos permite meditar neste assunto, que seja deveras instrutivo e edificante ao nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como vamos falar sobre pais, eu gostaria de inicialmente falar um pouquinho sobre meus pais. Eu sou filho do seu José, da dona Lucy, muitos aqui conhecem. Um casal muito simples, de boa parte da vida deles viveram em uma região rural. Eu tive o privilégio de crescer num lar que serve a Cristo. Meus pais, desde a minha tenra idade, sempre me ensinaram a palavra do Senhor, a cultuar a Deus. E na nossa casa sempre teve culto doméstico. Nós não tivemos luxo na nossa infância, não tínhamos energia, não tinha nem pão francês, porque nós morávamos num lugar bem distante, então a gente comia era batata doce, era banana frita, essas coisas, essas iguarias hoje, que a gente fica procurando uma roça para comer, porque às vezes na cidade a gente às vezes não tem. Mas foi um tempo assim muito especial, porque nós aprendemos nos nossos embates ali, nas lutas também, embora um lar cristão, mas também um lar cheio de desafios, especialmente no que tange a esse assunto. Especialmente na minha vida foi um grande desafio aprender a honrar meus pais. Em boa parte da minha vida eu não fiz isso. Eu confesso meu pecado, mas graças ao bom Deus, a graça do Senhor me alcançou também nessa área da minha vida. Eu me lembro que aos 18 anos eu estava me preparando para vir ao Híbrido estudar, e eu e meu pai tínhamos um péssimo relacionamento. E um dia ele estava debaixo de uma árvore, no dia seguinte de uma despedida que os jovens da igreja fizeram para mim, e ele estava triste. Eu fui perguntar à minha mãe por que estava assim, e aí a minha mãe disse:
meu filho, na despedida ontem você agradeceu a todos, disse que sentiria saudade de todos, mas não mencionou o nome do seu pai. E ele está muito triste com isso. Aquilo foi como uma facada no meu coração. Eu fui para o quarto, eu chorei amargamente, e eu queria ir conversar com ele, mas eu não tinha forças. E foi por oração, depois de algumas horas ali, naquele quarto, orando, pedindo força ao Senhor. E vinha à minha mente a seguinte pergunta: como eu vou pregar aos outros sobre perdão? Como eu vou pregar aos outros sobre honra se eu não conseguir viver na minha relação com meu pai? E naquele dia, Deus me deu forças, eu me levantei daquele lugar onde eu estava, fui até lá, sentei-me ao lado dele, naquela árvore, nós nos perdoamos, nos abraçamos, choramos copiosamente. E eu me lembro que essa foi talvez o último momento tenso que eu tive com meu pai. 20 anos já se passaram, hoje ele é o meu melhor amigo. Estamos sempre juntos, sempre ligados, quase nos falamos de 2 em 2 dias, quando a gente viaja. Ainda hoje ele me rastreia meus 2 irmãos, minha irmã Geiele está ali, sabe como funciona. E assim também foi a minha mãe, foi uma relação mais suave e também nos ensinou muito acerca da honra. Eu me lembro um episódio que eu pedi a ela, perdão, era um dia das mães e eu não tinha dinheiro para comprar um presente, nem meu pai tinha. Eu fui falar para ela: mãe, eu não tenho dinheiro para comprar o seu presente. Ela olhou nos meus olhos, sorriu e disse assim: meu filho, o maior presente que você pode me dar é a sua obediência. E isso marcou profundamente a minha vida. Então, eu creio que Deus me deu, com muitas lutas, experiência para viver o aspecto da honra dentro da minha própria vida, da minha própria família. E eu peço ao Senhor que nesse momento me dê a graça de poder comunicar a sua palavra ao seu coração. Eu gostaria de começar falando sobre a ética, definindo o que é a ética. Nós estamos falando sobre a ética dos 10 mandamentos. O autor Hans-Ulrich Höfle, no livro A Ética dos 10 Mandamentos, ele define ética como estilo de vida, conduta, costumes ou prática. Então, a ética tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, especialmente os valores que pautam as nossas ações. Ele classifica a ética em 2 categorias, pelo menos: a secular ou filosófica, que ele define como a ciência, costumes ou hábitos que busca a verdade e o bem pela razão. Então essa é a ética secular, aquilo que as pessoas aí fora definem como ética. Também ele classifica a ética cristã. A ética cristã é aquela que considera a razão, tal qual a ética secular e filosófica, mas leva cativa a obediência a Cristo. Então tem um elemento distinto aí. Nós somos racionais, nós refletimos, nós filosofamos acerca dos valores que pautam a nossa conduta. No entanto, esses valores estão cativos à obediência a Cristo e à sua palavra. Então, ele também traça uma diferença, um paralelo entre a ética secular e a ética cristã. A ética secular, ela é forjada na ciência de costumes e hábitos. A ética cristã, pela revelação da palavra de Deus. Então, é na palavra de Deus que nós abstraímos, que nós retiramos os valores que pautam a nossa conduta. A ética secular, ela é descritiva, ou seja, ela analisa o fenômeno. A ética cristã, ela é normativa. Ela vem para nós como regra inquestionável, para simplesmente nós aprendermos e obedecer. A ética secular é relativa, ou seja, depende da circunstância, depende do modelo, depende da persona, da situação, do lugar existencial. A ética cristã, ela é absoluta. Ela vem como norma inquestionável para todas as épocas e lugares e pessoas. A ética secular, ela é imanente, está muito subjetiva ao ser. A ética cristã, ela é transcendente, porque ela vai além, ela extrapola os limites da existência humana e dos valores e até mesmo da sabedoria humana. A secular é situacionista, depende do momento. A ética cristã é objetiva,
é clara, é pontual. A secular é mutável, a cristã é imutável. Então, por aí nós já podemos perceber como que nós pautamos os valores acerca das situações, especialmente pensando na nossa relação com nossos pais, talvez pais também aí com seus filhos. Heifler ele faz também uma distinção entre ética e moral. Ele diz que a moral observa o que o homem faz, enquanto a ética cristã pergunta por que e para que o homem faz. Então, ela analisa realmente os propósitos do coração acerca do porquê que nós fazemos as coisas. Em linhas gerais, aqui uma definição mais minha, podemos dizer que ética cristã é o conjunto de valores normativos dados pela palavra de Deus para a conduta humana, especialmente para aqueles que se submetem à sua palavra. Então, os valores da palavra de Deus, eles estão aí. Muitas pessoas não têm compromisso com a igreja, com Cristo, nem com a religião, mas vivem muitos valores cristãos, especialmente na relação entre pais e filhos. Mas ela especialmente foi dada para nós que subscrevemos a palavra de Deus e temos a palavra como nossa regra de fé e de prática. Então, para nós, a palavra do Senhor é a nossa regra de conduta. E quando se trata do nosso relacionamento com os pais, ela deve normatizar também. Nosso dever como cristãos é perscrutar esses valores e pô-los em prática no nosso viver. Não basta saber, nós estamos aqui numa casa de conhecimento, né? É uma casa de ciência, onde nós abrimos os livros, nós ouvimos os professores, nós pesquisamos, mas esses valores eles precisam ser absorvidos pela nossa mente, o nosso cognitivo, mas praticados também no dia a dia por cada um de nós. Então, de fato, a palavra de Deus quer nos confrontar na nossa vivência, na nossa prática, certo? O decálogo é a espinha dorsal deste conjunto de valores que permeiam toda a Escritura. Então, os valores do decálogo estão perpassados por todas as Escrituras, como valores para todas as épocas. Muitas pessoas acham que eles já expiraram em Cristo, mas Cristo, na verdade, veio nos ensinar a cumpri-los melhor ainda. Cristo não veio para revogar, mas veio para cumprir e nos ensinar a cumprir a lei de Deus, embora saibamos que não é pela lei, pelo cumprimento da lei que somos justificados, mas é pela fé em Cristo Jesus. Mas a lei ainda é vigente para nós. Nós temos que obedecê-la, promulgá-la, pregá-la, tanto na nossa fala como na nossa vivência. Vivemos em um tempo de crise de autoridade, bem sabemos, tanto no âmbito político. Nós sabemos que as autoridades políticas da nossa nação estão extremamente desmoralizadas. Nós vivemos no âmbito de crise também, na questão civil, na questão educacional. Os professores têm penado na escola em relação à crise de autoridade que tem enfrentado, quando alunos vilipendiam a autoridade do professor, a sua função, às vezes agridem fisicamente. Isso tem acontecido de forma exponencial. Também no âmbito patronal, muitas pessoas não respeitam e nem prestam a devida honra aos seus patrões, agem por conveniência, de forma situacional, como nós vimos. Se o patrão está perto, ele trabalha direitinho; se o patrão sai, ele esculhamba tudo. Esse é um problema de crise quanto à autoridade. Isso não é diferente em relação à família. A família tem sido o grande alvo de Satanás para desconstruir no âmbito também da crise da autoridade. É muito comum nós vermos hoje, até mesmo na igreja, famílias em que decide o cardápio não é mais a mãe, mas é o filho. Quem decide em qual mercado vão fazer compra não são os pais, são os filhos. Quem decide até onde vai viajar de férias são os filhos. Isso é um problema, porque a autoridade tem se invertido. Isso é um reflexo do mundo da nossa época e toda essa ética deturpada que tem, e relativizada, que tem, infelizmente, atacado as nossas famílias e a nossa igreja. O comentarista Itamar Neves, no seu comentário do livro de Efésios, ele diz assim: na verdade, já estamos vivendo a época final, que teve seu início na vinda de Cristo e terminará na sua volta.
E um dos sinais desse tempo é o espírito de desobediência e desonra dos filhos. É isto que o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, descreve, mostrando-nos como seria essa época tão conturbada. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e lá nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Timóteo já havia advertido acerca de como seria a conduta dos filhos nos últimos dias, e nós temos vivido isso. E é dever da igreja, é meu dever, é seu dever, combater primeiramente na nossa própria história, dentro da nossa própria casa, e também na igreja do Senhor, e na medida do possível promovermos a transformação nessa sociedade. O ponto 1 do nosso estudo, prolegômenos do quinto mandamento. A palavra prolegômenos na teologia, alguns que já fizeram a teologia sistemática sabem, são coisas que vêm antes. Então, coisas que nós precisamos saber antes de entrarmos na teologia sistemática propriamente dita. Essa palavra tem a ver com coisas que realmente antecedem algum conceito. E é interessante nós observarmos na revelação bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, antes de Deus falar acerca do relacionamento interpessoal, acerca da honra, acerca da submissão mútua, Ele sempre falou acerca do relacionamento com Ele. Se você observar no Decálogo, os mandamentos de 1 a 4 têm a ver com o relacionamento entre Deus e o homem, né? Quais são os mandamentos mesmo? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 mandamentos têm a ver com a relação de Deus com o homem. Embora o 4º mandamento tenha a ver a relação com o trabalho, mas está totalmente conectado ao descanso, como nós aprendemos aqui com o reverendo Wagner. Então, o relacionamento entre Deus e o homem precede o relacionamento entre o homem e o homem. No Novo Testamento não é diferente. Na carta aos Efésios, Paulo orienta a se buscar uma vida cheia do Espírito Santo antes de orientar aos casais, aos pais, aos filhos, aos servos e senhores como deve ser o seu relacionamento. De modo que, se queremos ter uma vida saudável nos nossos relacionamentos, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. A lógica natural é que antes de um relacionamento saudável uns com os outros, precisamos de um relacionamento saudável com o nosso Criador. O relacionamento vertical precede o horizontal, ou seja, a honra e a obediência aos pais é resultado da honra e obediência a Deus. Se você, querido, não tem honrado a Deus, você terá grande dificuldade de honrar seus pais. E se você quer abraçar o desafio de honrar seus pais, comece honrando a Deus, porque isso fará toda a diferença. Mas de repente você está com dúvida aí no seu coração, na sua mente, assim, mas será que eu honro meus pais? O que vem a ser, de forma específica, honra? O que é honra? Será que é o que eu aprendi no filme? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz acerca do que é honra. Lá no Êxodo 20, versículo 12, quando nós temos ali a ordem dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe. O verbo traduzido aí no imperativo como honra é o verbo kabod, do hebraico, que pode ser traduzido também como glorifica. Você pode tirar a palavra honra e colocar no lugar a palavra glorifica teu pai e a tua mãe. Essas palavras são usadas intercambiavelmente em vários textos da palavra de Deus. Ora, o verbo kabod é traduzido como honra, ora é traduzido como
glória. A ideia básica desse verbo é manifestar o valor de alguém em público. É trazer à tona o brilho, é trazer ao público o brilho de alguém. Exatamente por isso que nós prestamos glória a Deus, honra a Deus. Quando nós falamos para os outros quem Deus é na nossa vida, nós manifestamos os grandes feitos de Deus, nós estamos então prestando a honra, como diz a canção, a glória a Deus. Então, a ideia de honrar nas Escrituras tem a ver exatamente com manifestar aos outros o valor de seus pais. Se você quer saber se você tem honrado seus pais, como você tem falado para os outros acerca deles? Isso é muito interessante. Um texto que nos ajuda a entender melhor esse vocábulo kabod, 1 Samuel 4, 21 a 22, diz assim: Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Essas palavras foram proferidas por uma das mulheres, pela mulher de um dos filhos do sacerdote que morreu no episódio em que a arca de Deus foi levada de Israel. E a palavra que ela disse foi: e acabou. Foi-se a glória de Israel. Efésios 6, versículo 1, nós temos também uma ordem. Conferindo as minhas páginas aqui, se eu não acerto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Aqui nós já temos outra palavra, não mais, embora tenha honra também, mas também temos a palavra e a ordem obedecer. O verbo imperativo traduzido como obedecer, segundo o dicionário Strong, significa ouvir uma ordem, escutar de alguém, ao toque da porta, ver quem é. É responsabilidade do porteiro. É interessante a origem do significado desse vocábulo obedecer, como traduzido aqui pelo dicionário Strong. Imagina a sua casa, você está lá tranquilo na sala, de repente o cachorro late, você ouve um barulho lá na porta. Imaginamos que você ouviu nitidamente, sabe que tem alguém ali, mas simplesmente ignora, continua lá assistindo seu jogo do Corinthians. E aquela pessoa está lá esperando. A ideia de obedecer aqui, como é traduzida, tem exatamente esse sentido. Quando desobedecei, a ideia de ouvir uma ordem, escutar de alguém, que ao toque na porta, vem ver quem é. Então, quando nós, como filhos, obedecemos nossos pais, nós estamos fazendo como aquele porteiro que ouviu que alguém chegou e ele vai então atender prontamente para saber o que ele quer. E ele prontamente quer atender. Obedecer aos pais significa isso. Ouvir o que o pai tem a dizer, o que a mãe tem a dizer. A obediência e a honra aos pais parte do princípio da autoridade e vai até ao direito adquirido. Então, primeiro, porque eles têm autoridade, porque foram instituídos por Deus, nossos pais foram instituídos por Deus para terem autoridade sobre nós. Você que já é pai foi instituído por Deus para ser autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, pois isto é justo, diz a palavra do Senhor. E por que é justo? Por vários motivos. É justo que os filhos honrem e obedeçam os pais, por vários motivos. Primeiro, porque é ordem divina. E se Deus ordena, quem somos nós para questionar? Nós temos que obedecer. O Senhor nos ordenou a honrar os nossos pais. E não disse se ele for crente, ou se ele for rico ou pobre, ou se ele for muito instruído ou pouco instruído. A ordem é honre, obedeça seus pais.
Essa é a ordem clara, explícita das Escrituras. Então, primeiro porque é a ordem divina, depois porque é o sistema estabelecido por Deus para funcionar a família dentro da hierarquia de autoridade. Deus criou esse sistema e é um sistema maravilhoso. Porque os pais têm autoridade dada por Deus sobre seus filhos, então por isso nós devemos honrar e obedecer. Porque são mais experientes do que os filhos. Na sabedoria divina, Deus sabia que os pais andaram um pouco mais na trajetória, viveram mais experiências, então eles podem orientar os filhos com propriedade. A experiência conta muito, e nós como filhos precisamos aprender a ouvir a experiência dos nossos pais. E como pais nós precisamos, de forma intencional, transmitir experiência de vida para os nossos filhos. A ordem de Deus, então, ela não é relativa, mas ela é objetiva. Honre, obedeça aos pais. O único fator que pode suplantar essa ordem é se a obediência aos pais implicar em desobediência a Deus. Então, há aqui uma exceção. Seu pai mandar você mentir, não minta, porque isso vai ferir o princípio de uma autoridade muito maior, uma ordem de Deus para que você fale a verdade. Lá em Mateus 10:37, Jesus disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, mostrando que Deus está em primeiro lugar na hierarquia de autoridade, e Ele tem a primazia em nossas vidas. Mas aquilo que não fere a vontade de Deus nem a palavra do Senhor, nós devemos fazer o possível para obedecer aos nossos pais. Mesmo nós que já somos casados, que já temos uma vida, né? Se você tem o privilégio de ter seu pai vivo, sua mãe, aprenda a ouvi-los, aprenda a sentar com eles, tomar um bom café, um bom chimarrão, ou um tereré que seja, né? Ou a Coca-Cola, que tem alguns que gostam, né? A maioria, talvez. E bate um papo, e ouve o conselho. Tente ler as entrelinhas da sabedoria, porque certamente você terá muito a beber e muito a aprender e crescer. Consequências decorrentes da desonra aos pais. O que acontece quando nós ignoramos esse mandamento e começamos a viver segundo a nossa própria vontade? Primeira consequência, vida breve. Levítico 20, 8-9, você pode abrir aí na sua Bíblia, se quiser. Levítico 20, 8-9, diz assim: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então, nós aprendemos com o pastor Alessandro sobre a pena capital, e aqui nós vemos um dos motivos pelo qual alguém poderia ser condenado à morte no povo de Israel: a desobediência aos pais. De repente você fala: puxa, mas que pena severa para uma coisa tão simples. Não é que a coisa é simples, é que a nossa sociedade secularizada simplificou, banalizou aquilo que Deus considera muito importante. A questão não é para os filhos desonrarem aos pais em circunstância alguma. Os filhos precisam prestar a honra devida aos seus pais e a obediência, porque se não fizer isso, é passível de morte. Então, no contexto de Israel, no contexto do Decálogo, no contexto das leis de Levítico, o que permeava era exatamente isso. Você quer viver vida longa, então honre os seus pais. Por isso que você vai ouvir repetidamente a ideia de que a honra aos pais e a obediência prolonga os dias. Por que prolonga os dias? Porque se o filho é obediente, ele não vai ser condenado. Ele vai viver, certo? Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a principal consequência da desonra aos pais é uma morte precoce para o desobediente. Seja pela condenação à pena capital, no contexto do mandamento,
ou pela exposição também, que é um segundo fator, a ambientes insalubres, funestos, que a desonra produz. Aquele que geralmente vive na desonra e na desobediência, ele vai se expondo a uma série de situações que vão precocemente levar a sua vida. Então, vida breve é uma consequência, mas além de vida breve, pouca qualidade de vida. O texto que nós lemos diz que o propósito de Deus é que os filhos tenham vida longa, vida prolongada, e que eles possam ir bem, para que te vá bem. Então não é simplesmente viver na terra que Deus dá, né? Nesse contexto seria a terra de Canaã, mas viver bem, ser próspero, ser feliz, ser abençoado ali naquela terra, porque esse era o projeto de Deus. Mas aquele que desonra os pais vive mal, porque se ele escapa da pena capital, outras penas vão infringindo sobre ele, sobre sua vida. Se não houver honra, nada fica bem. Ainda hoje, no contexto da igreja, a gente vê muito. Há os pastores aqui que podem testemunhar, você também, é só olhar para o lado e ver. Os filhos que geralmente obedecem aos pais dentro da igreja são aqueles que se sobressaem em muitas áreas, ao passo de que aqueles que desonram, que desobedecem, vivem quebrando a cara, porque a palavra do Senhor não muda. Deus é imutável, meus irmãos, os valores do Senhor são eternos, seus princípios são eternos, e a gente precisa aprendê-los para praticá-los em nosso viver. Como nós vemos isso na prática hoje? Como alguém pode ter uma vida destruída, pouca qualidade de vida? Aqueles jovens que vivem nas noitadas, nas festas, nas orgias do mundo, nas drogas, expostos a uma série de doenças, a pobreza porque seus recursos vão esvaindo por entre os dedos, acidentes automotivos, brigas por alcoolismo e por droga e consequente morte. Não é assim? Quem aqui não tem uma história para contar? Histórias terríveis de pessoas que desonram os pais, desonram as famílias. Essa semana eu estava fazendo uma visita, no meio da oração, da leitura bíblica, chegou uma pessoa lá, ela foi atender, e aí veio a notícia de que um sobrinho do rapaz que eu estava visitando foi preso aqui na Polícia Rodoviária Federal, traficando drogas. Então, as pessoas que desonram seus pais, que desobedecem, às vezes ouviram um princípio, ouviram um bom conselho, mas ignoram e vão viver do seu jeito. Chega um momento que elas começam a pagar na própria pele a pena pela desonra e a desobediência. Mas não é só negativo, temos muitas coisas positivas. Nós temos bênçãos prometidas nestes textos também, decorrentes da obediência à honra aos pais. Talvez muitos aqui que já têm esse propósito, têm vivido honrando seus pais, têm experimentado na sua própria história bênçãos de Deus, decorrentes da obediência e da honra. Quem obedece e honra os pais, obedece a Deus, e quem obedece a Deus é abençoado. Aquele que é obediente a Deus é abençoado. E aí nós temos uma questão um pouco complicada, às vezes, de se entender, sobre a questão do prolongamento dos dias, porque a gente pensa assim, como prolongar os dias? O Salmo 139, versículo 16, ele diz que Deus, ele viu, os olhos dele nos viram a substância ainda informe, no seu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então está tudo decretado, um pacote fechado, minha vida, o primeiro e último dia Deus já sabe. E como assim prolongar os dias? Nós não podemos afirmar, com base no mandamento, que o decreto de Deus sobre a vida de uma pessoa pode ser alterado mediante a honra aos pais. Não podemos. Porque não é este o propósito do mandamento. Qual a intenção de Deus e de Moisés aqui ao grafar, Deus quando transmitiu o mandamento? A intenção é mostrar, na expressão para que prolongue os seus dias, pode ser um alerta à pena capital. Deus queria que Moisés repetisse ao povo, transmitisse ao povo no decálogo, para aqueles filhos que se eles não honrassem os pais,
eles iriam viver pouco, porque seriam condenados à morte. Essa seria a lei em Israel. Então era um alerta quanto à pena capital, pela desobediência. Como também pode ser uma referência ao fato de que o filho obediente é abençoado. De fato, nós podemos crer que aquele que obedece ao pai, à mãe, obedece a Deus, ele tem a bênção, a mão abençoadora de Deus sobre a sua vida, aonde ele vai. É um princípio da palavra de Deus, irmãos, que nós precisamos absorver nas nossas vidas. O filho obediente é um filho abençoado. Isso também ocorre lá na epístola aos Efésios, no capítulo 6. Quem obedece é abençoado. Em ambos os textos, a preocupação não recai sobre o decreto de Deus, sobre os dias de cada pessoa, mas a importância de se obedecer e honrar aos pais, sabendo que tal atitude produz bênçãos sobre a vida daquele que obedece. É inevitável, inegável, que é abençoado a vida daquele que teme a Deus e honra aos pais. Em último lugar, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca do perigo da negligência. Há uma linha muito tênue, é uma coisa muito sutil nós sermos negligentes na honra aos pais. Talvez você possa constatar, e tem constatado ao longo dessa palestra, que tem negligenciado muitas coisas. E às vezes nós temos justificativas prontas para desonrarmos nossos pais, achando que Deus vai aceitá-las, mas não é bem assim. Uma das grandes justificativas inválidas que as pessoas usam hoje é o ativismo do nosso tempo. Eu não vou visitar meu pai nem uma vez por mês, porque minha vida está tão corrida, o seminário não deixa, eu tenho campo, tenho tantas outras preocupações. Irmãos, diante de Deus, essa justificativa não vale. Seus pais são mais importantes que seu trabalho. Os irmãos que estão aí, que trabalham em outras áreas, precisam pensar nisso. O ativismo não pode ser justificativa para negligenciarmos a honra aos nossos pais. A gente pode pensar assim, outras pessoas justificam, a distância geográfica. Eu moro aqui, meu pai mora lá nos Estados Unidos. Hoje nós temos alguns recursos que nos ajudam a minimizar isso aí, né? Nós temos videochamada, né? Pelo menos você pode falar com seus pais de forma frequente. De vez em quando pega uma promoção da Gol. Dos Estados Unidos talvez você não vá, mas vá lá para o Nordeste, vá lá para onde o seu pai mora. Vá vê-lo, vá dar um abraço nele, vá sentar e tomar aquele café com ele, conversar, bater um bom papo, amá-lo, cuidar dele. Isso é necessário. Não deixe que a distância geográfica tire de você a obrigação da honra, o privilégio de compartilhar com seus pais a vida. Diferença de opiniões. Pastor, eu não mexo muito com meu pai não, minha mãe, porque a gente, dois bicudos não se beijam e tal, e a gente fica cada um no seu canto, porque assim a gente preserva a paz. Mentira de Satanás. Por mais que vocês sejam iguais em temperamento, e às vezes tenham grandes conflitos, mas o desafio do Senhor é que vocês superem isso. Eu sou prova viva de que é possível. É possível superar os conflitos de relacionamentos, diferença de opiniões. Eu tenho muitos amigos, ou eu tenho minha própria família, eu dou mais prioridade à minha esposa e meus filhos. Eu já vi muitos pais falando isso. Eu não tenho muito tempo para visitar meus pais, meus sogros, porque minha prioridade são meus filhos. Tome cuidado. Os estudiosos do comportamento humano têm ensinado que os nossos filhos absorvem para o seu caráter e sua prática, não é o que nós fazemos para eles retribuir para nós, mas é o exemplo que a gente dá no trato com os nossos pais. Então, se você quer que seu filho não te mande para o asilo quando você estiver velhinho, aprenda a honrar seu pai, para que ele possa aprender o que é honra. Você pode enchê-lo de presente, você pode fazer tudo o que ele quer, dar só roupa de marca, que quando chegar a hora ele vai te mandar para o asilo.
se você não deu para ele exemplo de como honrar o seu próprio pai e a sua própria mãe. Porque é isso que ele vai absorver no caráter dele, o exemplo que você transmitiu. Então não troque. Por mais que você tenha que dar atenção à sua família, à sua esposa, seus filhos, você tem que dar atenção aos amigos, tire tempo de qualidade também para passar lá na casa da mãe, tomar aquele café, comer aquele bolinho de chuva, dar aquele abraço no seu velho, porque isso vai fazer diferença, especialmente também na vida dos seus filhos. Ah, pastor, mas a dedicação com os compromissos eclesiásticos, esse aqui não cola mesmo. Nós temos um exemplo bíblico, lá em Mateus 6, de 7 a 13, Jesus quebrando os fariseus que estavam usando esse argumento para desonrar os pais. Eles diziam assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens, ou seja, eram muito religiosos. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, é oferta ao Senhor. Então, dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que os fariseus estavam fazendo? Liberando a congregação, o povo, eles mesmos, de honrar os pais, de cuidar dos pais. E sabe qual era o pretexto? Nós não podemos gastar com nossos pais, porque nós temos que ter dinheiro para ofertar ao Senhor. A ideia era essa. É corbã. Ô meu pai, só está precisando desse dinheiro aí, desses R$100, para fazer essa consulta, mas eu não posso te dar esse dinheiro, pagar essa consulta, porque eu vou ofertar ao Senhor. E assim os pais estavam ficando esquecidos, e o pretexto, o subterfúgio, era a prática religiosa. Então nem a prática religiosa é desculpa. Eu tenho um cargo lá na igreja, então nunca posso ir na casa dos meus pais, porque eu toco no louvor. Então domingo eu não posso visitar meus pais, sábado eu trabalho o dia inteiro, a semana toda, então nunca visito meus pais, porque eu tenho um compromisso com a igreja, e está em primeiro lugar. Meu irmão, a partir de hoje, chega para o líder do Ministério de Louvor e fala, meu irmão, faz uma escalinha aí, pelo menos uma vez por mês eu preciso, no domingo à tarde, na hora do ensaio do louvor, ir lá visitar meus pais. Deus vai se agradar disso, tanto quanto Ele se agrada que você cante no louvor, mas você não pode negligenciar uma coisa em detrimento da outra. Precisamos estar atentos ao pacote completo das ordens do Senhor para as nossas vidas. Não podemos nos apegar a desculpas e justificativas para não atender ao mandamento de honrar aos pais, queridos. Mágoas, decepções em relação aos pais precisam ser perdoadas. Talvez você tenha muitas. Tem muitos filhos que se sentem injustiçados, acham que o pai amou mais o irmão do que ele. Perdoe. Elas precisam ser lançadas aos pés da cruz para que a vitalidade se renove nos relacionamentos entre pais e filhos. Tem que renovar a vitalidade. Você consegue abraçar seu pai, dar um beijo nele? Você consegue abraçar sua mãe, dar um beijo nela? Quebra, irmãos, essa tradição maldita que muitas vezes impera dentro das famílias, afastando os pais dos filhos, porque isso é obra de Satanás, é fruto da carne, não é obra do Espírito. Deus quer que nós vivamos em plenitude de alegria, que nós tenhamos um amor genuíno, que seja demonstrado em palavras e atitudes. E é tão maravilhoso, meus irmãos, como eu me alegro quando eu chego na casa do meu pai. Às vezes ele está todo suado, ele me abraça e me dá um beijo. Até os 18 anos ele não fazia isso. Agora nós fazemos. Graças a Deus.
e é tão bom para mim. Isso faz a diferença na minha vida. Precisamos levar em consideração que estes seres humanos que nos colocaram no mundo têm sentimentos sublimes em relação a nós. E eles nutrem grandes expectativas em relação a nós. Às vezes, o mínimo que fazemos é recebido por eles com grandeza, e nossa negligência é relevada pelo amor. Às vezes a gente, não, tá tudo bem, eles não estão reclamando. Sabe por quê? O amor de nossos pais por nós são tão grandes que eles relevam muito das nossas grosserias, muito das nossas negligências, e às vezes até mesmo de desonras que nós praticamos contra eles. Mas eles têm uma expectativa muito grande que a gente lhes preste a honra que a eles são devidas. Então não furtamos da nossa responsabilidade. Precisamos pedir a Deus sensibilidade para praticar atitudes de honra que venham alegrar aos nossos pais e torná-los mais felizes e sua condição de vida mais digna. Porque é responsabilidade de nós pais. Tem uma telha quebrada lá na casa do seu pai, ele está sem dinheiro para arrumar, providencie para consertar. Está com dificuldade lá, tem muitos pais que já têm dificuldade de mobilidade, o filho está vendo que o pai vai escorregar no banheiro, vai cair, vai quebrar alguma coisa. Vá lá e instale com carinho barras de proteção no banheiro. Adapte a casa para melhorar a situação de vida do seu pai. Irmãos, isso é honra. Isso é honra que nós precisamos aprender. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade. Nós precisamos dedicar recursos financeiros, presente. Não é pecado de vez em quando você dar um presente para o seu pai. O que é que ele gosta? Cada um sabe o que o pai gosta, né? De vez em quando leva um presente para ele. O que é que a sua mãe gosta? Está chegando aí, né, o Dia das Mães. Surpreenda a sua mãe, presenteie, façam coisas juntos. Às vezes é um trabalho manual, é uma viagem. Invente alguma coisa para fazer com seus pais. Isso é valioso para eles, para a alegria deles, para que a velhice deles se torne mais confortável, mais feliz, para que eles tenham, como Jesus, aquela sensação de ver o fruto do penoso trabalho e ficar satisfeito. O contrário é verdadeiro. Muitos pais vivem tristes. Eu, de vez em quando, visito o lar do idoso lá em Ouro Preto. A nossa UCP sistematicamente faz trabalho lá com eles. E a gente senta para conversar com alguns, e, incrível que pareça, a maioria tem família. E às vezes tem filhos. Alguns têm familiares distantes, mas alguns têm filhos. E há uma tristeza muito grande no coração daqueles idosos, por causa do abandono. Muitas vezes nós não abandonamos ao ponto de levar e colocar num asilo, mas abandonamos porque não visitamos mais, não damos mais tempo de qualidade, temos várias justificativas, e assim nós vamos desonrando nossos pais. Meus irmãos, vamos redescobrir o tempo precioso que a gente pode viver junto com eles. Muitos aqui talvez não podem mais porque seus pais já se foram. Se você ainda tem seus pais, tem esse privilégio, aproveite. Usufrua desse tempo com grande qualidade e alegria. Deus é honrado quando honramos e obedecemos nossos pais. Para concluir, eu quero citar algumas passagens de Provérbios que claramente nos mostram o quanto a obediência aos pais é importante. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 6:20, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 23:22, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23:25, alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Em você. Que você seja fonte de alegria para a vida deles. Provérbios 10:1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato
é tristeza para sua mãe. Quantos filhos são motivos de choro para os pais, motivos de perda de sono, alta madrugada? Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Isso é para nós refletirmos. Que filho nós somos? Filhos sábios, ou estamos na condição de escarnecedores, ou daqueles que não têm praticado a honra? Hoje nós vimos, meus irmãos, que uma vida de relacionamento com Deus antecede relacionamentos saudáveis dentro da família, especialmente tratando da relação entre pais e filhos. Se você quer restaurar, nutrir o seu relacionamento com seus pais, viva um intenso relacionamento com Deus. Nós vimos o que significa honrar e obedecer. Dar glória em público, elogiar em público, manifestar as virtudes, o valor do que seus pais têm para você. Atender a porta. A ideia é, quando alguém bater, não vá deixar lá esperando. Quando seu pai falar alguma coisa, vá até ele saber o que ele quer. Ouça o conselho, ouça o que ele quer te ensinar. Nós vimos que a desobediência e a desonra aos pais trazem severas consequências, e a principal delas é a morte. No contexto de Israel era morte por condenação, no nosso contexto é morte por exposição à insalubridade de uma vida de desonra e de desobediência. Nós vimos que Deus ele tem bênçãos predestinadas para aqueles que honram e obedecem aos pais. Vida feliz na terra que o Senhor Deus te dá. No contexto deles, na terra de Israel, no nosso contexto, aonde nós estivermos, nós vamos viver bem, debaixo da bênção do Senhor, porque nós temos honrado os nossos progenitores. Nós vimos que é sutil a negligência, e ela pode entrar, pode nos assaltar. Talvez nós temos praticado e não temos percebido. E a oração que precisamos fazer é para que o Senhor nos dê sensibilidade, para que nós percebamos aonde temos falhado acerca da honra aos nossos pais. Que Deus nos ajude, que em mais esse quesito da nossa vida, em mais esse ponto importante do decálogo, nós possamos viver bem. Esse é o primeiro dos mandamentos dos relacionamentos interpessoais. Então, antes de viver bem com os outros, consiga viver bem com aqueles que geraram você, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida e também na vida dos seus filhos. Que Deus complete essa mensagem, essa palestra nos nossos corações e nos faça cada dia mais saudáveis em nossas relações com nossos pais. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar de pé? Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelos desafios inerentes, ó Deus, a este quinto mandamento. Sabemos que não é fácil, Pai. Às vezes temos que enfrentar o orgulho, enfrentar, ó Deus, nosso ego, a dureza do nosso coração, mágoas que às vezes estão entranhadas com raízes profundas em nosso ser, para quebrar, ó Deus, com uma prática que às vezes perdura anos, de desonra, de desobediência, de indiferença, de desamor. Pai, não permita que sejamos contados como aqueles dos últimos dias, como Timóteo nos advertiu, que seriam desobedientes aos pais, desafeiçoados, inimigos de Deus, amigo dos prazeres. Não nos deixe ser assim, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas igrejas, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos adolescentes. Pai, que cada um tenha condição de viver a honra, e que a honra, Pai, seja tratada com estima em seus corações, para que todos nós vivamos vida tranquila e mansa, vida abençoada. Pai, que o amor nutrido nos nossos lares, logo na fonte, no seu nascedouro, seja também um rio caudaloso a jorrar vida por onde passarmos. Ó Deus, assim nós oramos, Pai, com muita gratidão por esse tempo precioso
de reflexão da tua palavra. Agradecemos no nome de Jesus. Amém.